Oi, meu nome é Adriele de Almeida, eu sou estudante de Letras Português da UTFPR e no vídeo de hoje vai ser a minha terceira aula de estágio 3, e eu vou continuar a conversa sobre blogs e resenhas, esses dois gêneros textuais que se conversam muito e que é o foco das nossas aulas aqui de estágio. Bom, eu tô fazendo isso com a minha dupla, Andressa, então ela provavelmente trouxe outras questões, como, por exemplo, a estrutura da resenha, o que é uma resenha, questões de adjetivos, etc e tal. E eu já falei um pouco sobre o blog em si na apresentação do blog, né? E no vídeo de hoje eu vou tentar estar buscando e exemplificando e falando, conversando um pouco sobre o que é esse gênero textual blog. Bom, o blog é uma coisa que, se a gente para pra pensar, ou ele está se tornando obsoleto, ou ele está se ressignificando com outras funções dentro do mundo da internet, né? Ele já foi muito mais consumido há uns 15 anos atrás, mas nos dias de hoje é um pouco mais difícil você ver pessoas consumindo blogs. Existem ainda muitos blogs, sim, mas a gente consegue perceber um aumento muito grande de pessoas consumindo vlogs, né? Então, ao invés de ter um texto escrito, a gente tem texto em vídeo. Então, os blogs são essas páginas da internet, ancoradas na internet, no qual os blogueiros, pessoas, né, o autor do blog, pessoas que estão escrevendo para blogs, vão estar divulgando informações, construindo textos, sejam visuais, em uma linguagem verbal ou não verbal, no qual eles conversam sobre temas pessoais ou qualquer outro tema. É um leque de possibilidades. Então, sendo assim, os blogs, eles são uma ferramenta importantíssima, né, na era da modernidade ali. O termo blog, ele é uma abreviação da palavra weblog, weblog, no qual é uma junção dos vocábulos web, que em inglês é teia, né? E log, que significa diário de bordo. Então, se você dá uma tradução literal para isso, é basicamente um diário online, né? As pessoas pegavam assuntos que elas gostavam muito e destrinchavam na internet, criavam comunidades, elas criavam essa rede de apoio, essas conversas, assim, abertas com pessoas estranhas de qualquer lugar do mundo, desde que tivesse acesso à internet. E essa é uma das principais características de um blog, desse gênero textual. Primeiro que ele é um texto, ele é um gênero textual completamente voltado para a internet. É muito importante perceber isso, porque se você tira o blog do contexto dele, ele não tem como funcionar fora da internet. Não só porque ele usa muitas imagens, mas assim, o jornal também usa. Mas o blog geralmente se utiliza de links e hiperlinks. E isso é uma coisa que, fora da internet, fora desse contexto clique, abre-se uma janela, fica um pouco mais difícil de manobrar as coisas. Então, né, ele é quase 100% um gênero que só funcionaria dentro do contexto no qual ele está inserido, que é online. Qualquer pessoa pode ter um blog, isso né, completamente gratuito. Existem plataformas que elas são voltadas para você criar, para você administrar o seu blog sem nenhum investimento, né? Sem nenhuma questão financeira envolvida. Então, você pode ter ele de graça, construir de graça. E existem muitas opções de plataformas, de ancoragens, de serviços que te possibilitam isso, né? Então, a gente tem o Blogger, a gente tem o Blogspot, a gente tem o Tumblr, tem o WordPress, o Wix, entre outros, assim, esses são os mais conhecidos, os mais famosos. E você sabendo, assim, o básico do básico do contato com um computador, você consegue administrar isso facilmente, assim. Então, existe até uma certa democratização nessa questão do blog, assim, dentro de vários contextos possíveis, né?
O blog também, ele tem isso de que ele é um gênero textual, mas ele não se limita a nenhum tipo específico, né? Você pode ter um blog de absolutamente qualquer coisa. Você pode ter um blog pessoal, um blog literário, um blog de viagens, um blog de moda, um blog de comida, do assunto que você achar relevante para você, ou que você queira escrever, ou que você queira falar sobre, é um blog. Pode nascer um blog, você pode ter um blog, você pode construir um blog em cima disso. Nos blogs, a gente pode perceber que existe vários tipos de texto, né? Então, a gente tem o texto escrito, sim, mas com o passar do tempo, criou-se essa questão de links, hiperlinks, vídeos, ancoragem de vídeos ou músicas dentro de uma postagem com o texto, esses recursos hibridistas, assim, misturando um com o outro, visual com o escrito. Então, o blog, ele é um gênero textual que ele vai usar e abusar da linguagem verbal e não verbal. Então, é uma característica principal de um blog, é ele fazer essa cruza entre essas duas coisas, do verbal e do não verbal. Qual a linguagem utilizada dentro de um blog? Aí varia, aí depende. Depende muito porque as pessoas utilizam cada uma pro que quer, né? Então, assim, dependendo do objetivo de uma pessoa, ela pode usar um blog como um cartão, né, de visitas profissional. E se for algo mais voltado para uma coisa não tão profissional, ela pode simplesmente utilizar como uma linguagem mais informal. Então, dependendo da sua proposta, do que você vai fazer com esse blog, de como você vai trabalhar ele, e o mais importante, seu público-alvo, para quem você está escrevendo isso, né? Para quem você está criando essas coisas. Então, você sabendo isso, você consegue direcionar várias coisas, começando pela linguagem. Então, você pode, sabendo isso, você, né, sabendo para quem você vai estar escrevendo, ou para quem é o seu público-alvo, para quem você quer que chegue esse texto, você vai utilizar uma linguagem mais formal, se for, sei lá, por exemplo, um cartão de visitas profissional, o seu blog, o seu portfólio, ou se for algo mais informal, se for, sei lá, um blog de fofocas, então existe essa aproximação do leitor com a linguagem, a aproximação do leitor com a linguagem formal ou informal, coloquial ou mais, né, vai depender muito do que você se propõe com esse texto, com esses textos do blog. Bom, em questão de configuração, a gente vai variar muito, né? A gente vai, dependendo da ancoragem, da plataforma, se esse blog ele vai ter uma proposta se ele vai ter uma proposta mais profissional, ou se ele vai ser uma questão menos formal, né? Então, assim, essas questões são muito importantes a gente ter em mente quando vai construir um blog ou quando vai montar um blog, administrar um blog, colaborar com um blog, porque o nosso público-alvo, para quem a gente está escrevendo essas coisas, é muito importante, vai refletir em tudo que a gente faz dentro do blog e todas as propostas possíveis para esse gênero blog, né? Então, a pessoa que ela pretende criar esse ambiente virtual chamado blog, ela pode organizar os posts em questão cronológica, em questão mais visual, as próprias cores, logo, etc., entre outras coisas de um blog, elas são necessários pensar nela, porque como a gente está lidando com um gênero que vai trabalhar a linguagem verbal e não verbal, tem muito do visual, é ancorado diretamente na internet, então existe muito isso do consumo de como isso afeta o leitor. Querendo ou não, nos últimos tempos, principalmente nos últimos 2 anos no qual a gente viveu, né, esse período pandêmico, existe isso de que a gente passou muito tempo na frente de telas. E muito do que a gente consome nos dias de hoje são coisas com esse público mais da internet que consome essas coisas. Então é tudo muito virtual, as pessoas estão muito acostumadas a consumir isso. Então, a gente precisa ter em mente que, sabendo o público-alvo, né, a gente consegue direcionar esse gênero para o que as pessoas querem consumir ou para o que elas estão mais acostumadas a consumir,
ou porque vai ficar confortável para elas estarem consumindo. Porque se você botar né, uma linguagem coloquial super rebuscada para um blog de fofocas jovem, isso não funciona. Então a gente precisa entender o gênero, precisa entender o público-alvo, né? Para quem você está escrevendo, para quem você quer que consuma isso. Então, as cores, a organização de posts, isso tudo vai ser influenciado pela proposta que você quer e pelo que você espera de retorno desse blog. Bom, geralmente, no cabeçalho, a gente mantém o quê? O nome do blog, né? Se vai ser um nome próprio, se vai ser o nome da pessoa em si que tá escrevendo o blog, ela vai utilizar disso, se ele vai ter um nome que faça referência a alguma coisa, enfim, o que for o nome desse blog é cabeçalho, bem grande, no alto, uma coisa, letras legíveis, que as pessoas consigam entender o que elas estão lendo, muito importante isso, né? Pode ter cor, pode ter várias coisas, mas... e também não precisa ser exatamente padronizado, mas ter essa noção de que é necessário que seja entendível, né? Não adianta ficar embolando um monte de coisa, sendo que as pessoas não vão entender mais tarde. Então, assim, o mais claro possível, o melhor possível que você conseguir deixar de clareza, assim, pra essa questão do blog, é o melhor e o mais indicado. Então, geralmente, eu vou deixar aqui uma foto do cabeçalho do Queria Estar Lendo, já que ele foi o blog que eu acabei utilizando na leitura de resenhas. Geralmente, assim, a gente tem uma lateral ali, onde a gente bota uma foto de quem é o colaborador ou de quem é o dono do blog. A gente também pode botar contatos de outras redes sociais. Inclusive, essa é uma grande questão, que com o surgimento das redes sociais, a questão de blog caiu um pouco em desuso, porque as pessoas foram migrando para as redes sociais, elas foram criando cantos nas redes sociais, users nas redes sociais. Mas o blog ele ainda continua ativo, e por quê, né? Então, aí entra uma grande questão, que é a possível ressignificação de um blog. Porque antigamente as pessoas usavam como diário e as pessoas usavam como plataforma de conversa. Hoje em dia, esse é um papel das redes sociais. Inclusive, o nome é redes sociais, porque você socializa por elas. Você, independente se ela for uma coisa com uma proposta um pouco mais escrita, como é o caso do Twitter, ou uma coisa mais visual, como é o caso do Instagram, ainda assim a gente socializa com as pessoas, independente de qual a proposta, seja com imagens ou seja com texto. Já o blog, ele teve essa ressignificada, as pessoas mantêm redes sociais, mas às vezes elas possuem blogs como portfólios, blogs como cartão de visita, escritores mantêm muito isso, né, do tipo, esse é meu site, né. Então, é interessante ver que apesar de que ele é um gênero que ele cresceu com a internet, ele ficou grande com a internet, né? Ele vem junto com a internet e tal, mas ao mesmo tempo os anos foram passando, coisas foram surgindo e o blog foi se ressignificando. Talvez ele tenha caído no desuso para coisas muitíssimo específicas na qual ele tinha funções. Hoje em dia, no entanto, ele tem outro direcionamento, né, de proposta. Bom, quem assina esses blogs, né, vai dar para você deixar algo mais específico da pessoa que tá assinando, ou de algo que tá, né, ou de algo tipo uma assinatura ou uma foto, enfim, tem vários tipos, assim. Também vou estar deixando aqui, vou estar deixando fotos de tudo isso que eu tô falando enquanto eu vou falando. Então, acho que é isso. Existe a questão de como organizar um blog. Daí, como você organiza, aí vai de você, né? Porque isso é muito pessoal. Vai da proposta do blog, vai do que você quer com o blog. E é interessante que o blog, ele trouxe um vocabulário próprio, né? Então, a gente tem o blog em si, que já é uma palavra que veio do inglês. Aí, do inglês, a gente tem esse neologismo que é o blogueiro, o blogueira, os blogueiros, em forma geral. A gente tem aplicações que são os posts, né? Então, assim, um post é postagem em inglês, mas a gente perpetua falando isso em português. A gente tem várias, né, tipo,
vários vocábulos que vêm, por exemplo, link, hiperlink, enfim. A blogosfera é um neologismo ali que foi criado com essa coisa que veio junto com. E hoje em dia, ela é muito doido, porque você percebe que a gente se acostumou com essas palavras, o próprio blogueiro, né? Tipo, é quase uma profissão, assim, nos dias de hoje. E apesar de as pessoas não estarem mais fazendo, ainda, né, foi criado o influencer, o digital influencer, mas ainda assim a gente tem essa questão da criação de conteúdo como associando diretamente essa questão de blog, né? As blogueiras. Então é algo que surgiu junto com a internet, que foi crescendo junto com a internet e que se perpetuou de um jeito assim que talvez, é como eu disse, talvez exista tenha caído algumas coisas em desuso dentro desse gênero atual, mas outras coisas fica completamente dentro, marcado assim no imagético das pessoas e tal. Pensando nisso, pensando na questão de resenha literária, a nossa proposta é fazer uma resenha, é que vocês façam uma resenha, né, uma resenha crítica literária, baseada no que a gente construiu e montando esse blog, se for da vontade de vocês. Pode ser uma resenha de conto, uma resenha de um quadrinho, uma resenha de um livro, mas desde que ela seja uma resenha literária, ela tenha todas as características, as questões que a gente apresentou durante essas aulas, tá tudo bem, então assim, cumpre a proposta. E eu sinto que é isso. Nos vemos na próxima aula, que daí é a aula da Andressa. Espero que tenham gostado do conteúdo e até o próximo.